Olá, meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Agora nós vamos estar com a aula de geografia na página 100, né? Agora nós vamos falar as cidades se transformam, né? O crescimento das cidades, como é que esses crescimentos se dão, né? Que tem um poema, vocês vão ler esse poema aqui, né? Cidade, tá bom? Lê esse poema aqui, a gente vai ver sobre a nossa aula, né? Hoje, já falei a nossa data, que hoje é quinta-feira, primeiro, né? 1º de 10 de 2020. Você já estudou que os seres humanos transformam a natureza diariamente por meio do trabalho, deixando suas marcas nas paisagens. Essas marcas podem ser percebidas ao longo do tempo. Por exemplo, nas mais variadas construções que vão sendo erguidas e destruídas de acordo com a necessidade dos grupos humanos. Né? Nesse textozinho aqui, tem um textozinho que conta uma história, né? O que aconteceu? Eu vou deixar que vocês leiam esse texto, tá bom? Eu não vou ler ele, eu vou só mostrar para vocês algumas imagens, né? Que são de cidade. Olha só, pessoal. Observe aqui a cidade de Salvador, Bahia. Bem no início, não tem o ano, porque como eu imprimi da internet, foi cortado o ano, né? Mas observem que aqui bem no início da cidade, como ela foi sendo construída aos poucos. Olha, vai mudando aos poucos, tá? Em preto e branco. Olha a diferença da cidade. Então, tudo isso aí foi o quê? Foram transformadas. Que fala, as cidades se transformam. E para isso, o que acontece? De acordo com a tecnologia, vai se modificando, né? Bem no início, vocês observam que as imagens eram até em preto e branco. Olha a diferença. A imagem não ficou muito boa, né? Porque às vezes a imagem da internet não pega muito bem. Mas olha a diferença daqui, né? Para essa outra cidade. Como elas se transformaram. Muito, né? Olha a diferença. Mais uma cidade, né? Peguei a cidade de Brasília. Em 1960, ela estava sendo construída. Olha a diferença aqui, 2010, né? 2010 aqui ela já está totalmente feita. E também, pessoal, tem as cidades que são planejadas, né? Tem uma pessoa que planeja aquela cidade, então planeja toda a estrutura da cidade, ruas, né? São todos bem feitinhos. Algumas cidades. Brasília foi uma cidade planejada, né? Brasília. Tem outras cidades que foram planejadas também, são de forma diferenciada dessas demais, que começaram assim. Começou uma cidadezinha pequena e vai crescendo, 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 cresce a economia, cresce tudo na cidade, e de repente a cidade está gigantesca, né? Como a cidade de São Paulo. Ela era uma cidade que começou do zero, foi crescendo, crescendo. Hoje é uma das maiores que existe, né? Em questão de população, né? Por causa da economia, né? Por causa dos empregos, que as pessoas saem do campo, né? Do interior para ir trabalhar nas grandes cidades, né? Porque precisa de uma estabilidade financeira melhor, na qual a gente também, de repente, não tem aqui, não tem oportunidade de crescer. E nas grandes cidades tem, né? Por isso que as cidades vão se transformando também. Além da mudança das paisagens, né? Que vai tirando as paisagens e vai dando uma outra visão sobre as paisagens também. Olha aqui, essa outra cidade aqui. Não dá pra ver porque tá bem apagadinha. Bem no início, andava de charrete, né? Um cavalo puxando uma carrocinha. Olha a diferença, do jeito que já tá aqui, né? Olha a outra aqui. Enorme, né? Olha como mudou, olha como se transformou. Vamos para mais uma. Outra também aqui, ó. No início aqui, a igrejinha aqui, o pessoal em preto e branco, tudo bem ainda mais antigo. Aí ela vai se evoluindo, vão se transformando. Aqui nessa paisagem não tem árvore aqui, já tem aqui, ó, tá vendo? Já tem esses pés de coco aqui atrás. Elas vão se transformando com o passar dos anos. Olha aqui outra cidade também, bem, ó, Rio Branco. Olha a diferença, né? Olha a diferença para cá. Olha o tamanho que o prédio já cresceu. Olha essa daqui. Então, tudo isso aqui, meus amores, ela fala de quê? Né? Das transformação daqui, das cidades, né? Vamos para a página 102. Em muitas cidades, além das constantes modificações chamadas de atenção de formas urbanas, que elas têm relacionada diretamente com o sistema né, viário, vamos ver alguns exemplos mais comuns, né? Até marquei para vocês aqui para ficar mais fácil de acompanhar. Porque se eu for ler todo isso aqui, vou tomar muito tempo nos vídeos.
Na década de 1960, uma enorme rodovia começou a ser construída. Ela recebeu o nome de Belém-Brasília. Quem nunca ouviu falar na Belém-Brasília, que é a maior rodovia que existe, né? Pois pretendia interligar essas duas capitais, aumentando o escoamento de produtos agrícolas, integrando as regiões norte e centro-oeste, né? Nós sabemos que essas cidades, né, pessoal, aqui, por exemplo, aqui em Graçaranha, a nossa cidade é uma cidade bem pequena, mas nós sabemos que o consumo que a gente usa dela, tudo que vem, ela vem de fora, que nada é produzido aqui, né? O óleo, né, que a gente come agora que tá tão caro, né? O óleo ele vem de fora, né? O leite, enfim, muitos produtos que são industrializados, eles estão vindo de onde? De cidades grandes. Por isso que é importante ter essas vias, né? Essas interligações entre as cidades. Depois a gente vai falar mais para frente sobre isso aí, tá bom? Então, muitas cidades começaram a ser construídas às margens dessa rodovia. Por quê? Por ter acesso melhor de trazer esses produtos de uma cidade para outra, né? Muitas cidades começaram a ser construídas às margens dessa rodovia e o sistema viário brasileiro foi o elemento mais importante para o planejamento, né? A organização e o crescimento das cidades, né? Que aí começaram a crescer olha aqui essa linha vermelha, né? Essa é a conhecida como Belém-Brasília. Belém-Brasília, tá vendo? Então, entre elas foi criada algumas cidades. Qual? Tem o Maranhão, tem o Pará, né? Tem o Tocantins aqui bem pertinho, Mato Grosso, né, pessoal? Então, tudo isso facilitou devido a essa linha aqui, né? Essa linha aqui é Belém-Brasília. Vou passar para o próximo vídeo.